Todas, a todos, nós estamos iniciando mais um programa, Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Esse é o nosso programa de número 2. Anteriormente fizemos um programa piloto. A nossa proposta é trazer questões para debate no campo das relações internacionais. É uma iniciativa do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, com a participação de 3 universidades do estado de São Paulo, a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. Nós contamos com o especial apoio da Assessoria de Comunicação da Unesp, na coordenação de Oscar D'Ambrosio, e participação hoje de Roberto e Amanda, e também com o apoio do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, coordenado pelo professor Hector Sampierre, e a nossa parte gráfica é generosamente produzida pelo nosso estudante Ângelo Lira. Esse programa tem uma duração aproximada de 30 minutos e com a possibilidade de participação direta do público que agora nos honra com a sua presença, que podem encaminhar por escrito comentários e questões aos convidados. É transmitido ao vivo, mas poderá ser assistido posteriormente no Facebook ou acessado no site do programa Santiago Dantas. O nosso tema de hoje está orientado para a discussão dos desafios da democracia representativa. O nosso convidado é o professor Marco Aurélio Nogueira, da Unesp, e do programa de pós-graduação Santiago Dantas, a quem agradecemos pela presença. O próprio convidado, o professor Marco Aurélio, nos indicou o seguinte título: Que mundo é esse? Desafios da democracia representativa em uma época de transformações rápidas e sem direção. Marco Aurélio, quais são os marcos mais gerais para uma análise dos desafios para a democracia representativa? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa fazer um bate-papo bastante dinâmico e produtivo. Bom, Samuel, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que abrir o ângulo de visão para levar, de forma a levar em consideração o seguinte: o mundo de uns 30 anos para cá, vamos fixar essa data, ele entrou numa situação de muita transformação. Né? O carro-chefe dessa operação é a revolução tecnológica, né? Que está, por si só, produzindo efeitos transformadores de larga intensidade, né, na vida como um todo e no sistema internacional por extensão. Então, eu acho que o elemento mais forte da minha interpretação da situação de crise da democracia representativa tem a ver com isso. Né? Ou seja, com uma situação de transformações profundas que estão abalando a vida das sociedades, os relacionamentos que se estabelecem dentro da sociedade e as instituições que correspondem a cada uma das sociedades. Né? Como nós temos, ao mesmo tempo, uma transformação muito grande e uma globalização muito intensa, nós tendemos a verificar que os processos se repetem muito nos diferentes países. Né? Ou seja, a crise da democracia não é um problema deste ou daquele país, é um problema de todos, justamente porque nós temos a combinação de globalização com uma transformação muito rápida. E eu acrescento, e te devolvo a bola para a gente continuar, que esse processo está sendo tão forte, tão expressivo, que as transformações estão se fazendo sem a possibilidade de contar com direcionamentos políticos claros. Há como uma espécie, digamos assim, entre aspas, de crise de direção política. Né? Como se os agentes políticos, governos, partidos, ativistas, não tivessem capacidade de incidir de modo positivo nos processos políticos, econômicos em geral, e imprimir a eles um direcionamento que produza um efeito, um desfecho positivo. Então nós ficamos quase que numa espécie de crise permanente que se reproduz o tempo todo, seja pela combinação
de globalização com transformações rápidas, seja como efeito da ausência ou da dificuldade de se ter direcionamento político. Então, aproveitar essa questão da direção política, ou seja, da ausência, ou essa incapacidade, ou essa condição de que uma direção política se sente perdida, eventualmente, nesse cenário de profundas transformações, porque a crise pode ser concebida, num primeiro momento, como passageira, como momentânea, né? E nós estamos, talvez, numa configuração que o que vem chamar de crise já se transformou em algo recorrente, e a própria expressão crise se torna fragilizada para denominar o que está acontecendo. Então, essa crise de representatividade é uma inflexão sem volta, ou os parâmetros, inclusive, que nós empregamos já há quase 200 anos para tratar da democracia representativa já não cabem mais ou precisam ser alterados para entender uma nova situação? Eu acho ótimo isso. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar daqui para frente. Eu não acredito em caminho sem volta, né? Eu acho que o caminho, a crise, ela sempre tem, toda crise tem um desfecho, né? O problema é saber o tempo que levará para que se tenha esse desfecho e qual será o desfecho. Ou seja, quem irá promover a organização daquilo que a gente costuma chamar de saída da crise. Né? E aí nós estamos, digamos assim, tateando, porque nós não temos, eu digo nós, os que pensam, os que pesquisam, os que fazem política, não têm clareza suficiente a esse respeito. Por isso que eu gosto muito de me valer de duas expressões. Uma é associada ao Ulrich Beck, sociólogo alemão que morreu o ano passado, em que ele falava que em condições de alta modernidade, ou seja, do processo que nós estamos vivendo hoje, transformações rápidas, etc., vive-se quase que numa espécie de situação de caos estável. Ou seja, é um caos que ganha estabilidade e que vai sendo, de alguma maneira, administrado. Só que é uma administração, acrescento eu, de tipo passivo, reativo e passivo. Né? Ela é uma administração que não promove a superação do caos, mas o retroalimenta. Continua. A outra expressão, que eu acho que serve também muito bem para uma discussão como essa, é do Antônio Gramsci, um marxista italiano, que falava que determinados processos políticos históricos podem evoluir sob o formato de revoluções passivas, ou seja, nas quais os fatos, os acertos, os arranjos estruturais vão sendo produzidos sem que se tenha a virtude da direção política, né? Sem que você tenha sujeitos com força suficiente para imprimir um desfecho direcionado às situações. Então, eu acho que quando você fala que a crise talvez tenha se tornado tão permanente que ela não poderia mais ser chamada de crise, eu tendo a concordar. Eu acho que nós temos uma situação de crises, digamos, pequenas e grandes, que vão se sucedendo, aparentemente vão sendo resolvidas, mas ressurgem no momento subsequente de uma forma mais potencializada até, né? E você indica que as crises devem ter uma saída. Ou seja, os momentos de crise, de grande transformação, precisam de algum tipo de catarse. Ou seja, é preciso, de alguma forma, remodelar tudo isso, e esse momento catártico parece que não surge. Ou seja, parece que estamos num labirinto e não se encontra uma saída. Ou seja, é uma tragédia onde não há catarse. E essa possibilidade, ou essa ausência da direção política, torna esse quadro ainda muito mais grave, porque exatamente a saída é o apontamento que a direção política poderia ou não indicar as possibilidades de saída. E o que nós não estamos vendo, me parece, pelo que eu percebo na sua apresentação, é que essa passividade acaba tornando esse momento um momento paralisador e que não encontramos esse tipo de possibilidade. É verdade. É curioso porque é uma paralisia com muito ativismo, né? Sabe? É uma paralisia com muito movimento e com muitas modificações no plano micro, né? Agora, o arranjo global não se desloca,
né? Porque se você olhar hoje o mundo, né? Você vai dos Estados Unidos à Europa para a América Latina, faz um triângulo no mapa, né? Todos esses pontos estão com problemas desse tipo. Estão vivendo uma crise sem catarse, ainda que no subplano da vida, pequenas mudanças acabam acontecendo. Uhum. Né? Quer dizer, você pega o fenômeno francês, por exemplo, que eu acho extremamente interessante para se pensar crise da democracia representativa. O que nós tivemos na França nessas eleições? A derrocada de um sistema político que vinha da República anterior, da Segunda, Terceira República, né? Da Quarta República. Né? Ou seja, os gaullistas, o Partido dos Republicanos e os socialistas abaixaram o seu coeficiente eleitoral a níveis baixíssimos. E, por outro lado, setores ou outsiders, como é o caso do Macron, ou de posições mais nacionalistas, como é o caso da Le Pen, e também, de algum modo, do Mélenchon, né, cresceram. Né? Então, é uma desorganização do quadro político, é uma desorganização dos partidos e um enfraquecimento dos partidos, que cedem espaço para movimentos em torno de pessoas, como é o caso do En Marche, lá, que agora virou partido, então estão tentando transformar o movimento num partido, Uhum. né, tendo em vista que a França terá eleições legislativas agora no mês de junho. Então tudo vai depender muito do que acontecer nessas eleições. Os partidos sobreviverão, a democracia representativa encontrará nos movimentos, né, ou em partidos de novo tipo, que nós também não sabemos o que significa, os novos operadores. Né, porque você vê o caso espanhol, por exemplo. Também se teve uma desorganização anos atrás da democracia representativa com a emergência do Podemos, né, que é um movimento que também fez a operação de se converter num partido político e que já está vivendo também um certo tipo de crise, de dificuldades operacionais, e os velhos partidos estão voltando a ter força. Então nós não temos, a rigor, uma tese que possa ser reafirmada, a não ser a tese da alta movimentação, né, dessa crise permanente que se repõe e não consegue ter um desfecho por falta de direção política. No fundo, é como se a gente dissesse assim, e eu falo isso e te devolvo para ver se a gente segue em alguma outra direção. O processo de transformações que nós estamos vendo nesse mundo globalizado, ele tem como característica principal um certo tipo de problematização, para não dizer dissolução, dos pactos sociais. Ou seja, daqueles acordos de base que mantinham as sociedades unidas, coesas, minimamente coesas. Porque conflito e contradição fazem parte da vida. Então, a ausência dos pactos produz efeitos arrasadores na democracia representativa. A começar do aumento brutal da taxa de desentendimento e de polarização, para não chegar ao ponto de falar do crescimento dos pedaços de ódio que existem na sociedade. Né? O racismo volta, o machismo volta, a homofobia se manifesta. Então, tudo isso, quer dizer, é uma coisa no século XXI, era de se esperar que já tivesse resolvido. Né? Mas isso volta, e volta muitas vezes com muita força, justamente porque os pactos estão problematizados, né? Estão em ameaça de dissolução. E nesse quadro do que o Beck chamou de uma modernidade reflexiva, há uma ilusão de uma troca de cessão de liberdades numa busca de obter algum nível de segurança. E essa questão aparece, eu entendo, inclusive pela sua reflexão, essa paralisia com movimento, como você diz. Há uma movimentação e que permite romper exatamente essas visões mais regressistas, né? E que dilaceram essa capacidade da coesão social e agravam muito mais o quadro da polarização. O nosso colega Hector Sampierre já nos aponta aqui uma questão que me parece bastante apropriada para trazermos agora ao debate.
como que você avalia o impacto da revolução na tecnologia, da comunicação, na política da hegemonia cultural mundial? Bom, aí teríamos que fazer um debate longo exclusivamente sobre isso, né? Mas eu acho que o impacto é extraordinário, né? Eu acho que todo o plano da comunicação se alterou de maneira profunda. E a comunicação política, dentro disso, se alterou mais ainda. A comunicação cultural. A gente pega, por exemplo, nós somos de um ambiente universitário. O modo como nós nos comunicamos hoje na comunidade acadêmica, ou entre professores e alunos, é completamente diferente. Seja pelo acesso facilitado às informações, seja pelas mídias que nós usamos para dar aulas, fazer conferências, ir a congressos, etc. As redes. Né? As redes são hoje uma potência, ainda que uma potência mal organizada, mas elas refletem a falta de direção política que existe no geral. Né? Quer dizer, então, do ponto de vista de processos de produção de hegemonia, nós estamos hoje numa situação extremamente complicada. Né? Por um lado, porque as forças dominantes no mundo, existem classes dominantes em cada país e, portanto, no sistema internacional, têm muito mais facilidade para alcançar um certo tipo de consenso do que as forças dominadas. Sempre foi assim, continuará sendo assim. Né? A tal figura marxista da luta de classes diz isso. A luta de classes aponta que a classe dominante consegue manusear o sistema de maneira a obter rendimentos com isso e a prejudicar as classes dominadas, as classes mais fracas, mais frágeis, que são frágeis não em termos de dinheiro, de poder econômico, mas são frágeis em termos de poder organizacional, de organização. Né? Bom, e de dinheiro também, evidentemente. Né? Mas o elemento que pega é a dificuldade de organização. Então, quando você tem um processo de transformações revolucionárias no âmbito da comunicação, a Terra treme. Né? A Terra treme é uma metáfora, né? Mas tudo fica abalado, porque você tem, por um lado, digamos assim, a invasão do marketing na comunicação política. Né? Que a comunicação abriu-se de tal maneira para o mercado que o marketing entrou e aprisionou o debate político. Hoje você tem um déficit muito grande de debate público, democrático, que é a trava de sustentação, sempre foi a trava de sustentação da democracia representativa. Democracia representativa sem debate público não existe, é quase que uma contradição nos termos. É aquilo que um sociólogo inglês chamado Colin Crouch chama de pós-democracia. Entende? A democracia está aí, nós todos batemos no peito e dizemos que a democracia está vigorando, etc., mas ela não consegue cumprir as suas promessas básicas. É uma coisa que o Bobbio já escreveu nos anos 80. As promessas não cumpridas da democracia. Uma delas é o debate público, né? Que ela mantém como uma das suas bandeiras, mas que não consegue ter uma boa tradução prática operacional. Né? Então eu iria por aí para E eu vou aproveitar essa questão do marketing político, porque agora estão surgindo aí algumas notícias de uma forma, aproveitando as redes sociais, esse novo formato de envolvimento social, que tem uma aparência de debate, mas que, por outro lado, fornece os elementos, inclusive, da ampliação, da polarização. Essas redes têm permitido um foco bastante específico em segmentos sociais, em grupos e até mesmo em indivíduos, no sentido de levar até esses grupos ou até essas pessoas uma comunicação propagandística nas campanhas eleitorais que é específica para alguns grupos, como está surgindo que isso esteve por trás, em boa medida, da eleição do Trump e também no processo do Brexit. Então são grandes empresas que agora estão sendo contratadas, que estão trabalhando numa outra perspectiva de aproveitamento exatamente da tecnologia da informação. Isso não acaba tornando ainda
um elemento dilacerador da possibilidade do debate público, que ele, na verdade, é meramente uma aparência de debate, porque de fato ele não ocorre. Sem dúvida, né? Isso aí, assim, é quase como que a tradução mais avançada do drama que está embutido nesse problema das tecnologias na política. Ou seja, a tecnologia, como sempre, a tecnologia da informação, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Nesse caso, ela está sendo usada para facilitar a manipulação das escolhas, né? O que é também a morte, uma forma de morte da democracia representativa. E é uma morte da democracia representativa que vem a cavalo da morte do indivíduo capaz de decidir. Né? Ou seja, os indivíduos têm a sua capacidade de deliberação roubada pelos algoritmos, vamos dizer assim. Muito bem. Né? Os algoritmos sugam a capacidade de decisão que os cidadãos têm. E, claro, a gente está falando de cidadãos no sentido amplo do termo. Uma ou outra pessoa escapa disso porque tem uma boa formação política, ou tem educação, ou está mais atento, ou tem mais tempo para se dedicar à análise das coisas, etc. Mas nos grandes volumes, a manipulação é terrível. E ela acontece mesmo que você não tenha o uso intensivo dos algoritmos. O próprio marketing é manipulador. A própria propaganda política, pré-marketing, antes do marketing, fazia uso da manipulação. Claro que dependendo do candidato, do partido, da situação, etc, etc. Né? Mas a gente pode fazer semelhar com propaganda de guerra, por exemplo. Propaganda de guerra tem uma taxa de manipulação brutal, porque se trata de convencer a população de que morrer é bom. Exatamente. Né? Então, como que você vai fazer isso? Pela honestidade pura e simples é difícil. Né? Então, perfeito. No caso da política hoje, eu acho que isso aí é o lado negro da força. Muito bem. Nós já estamos recebendo perguntas e são muito bem-vindas, então temos tempo ainda. Quem gostaria de encaminhar, por favor, pode fazê-lo. O Danilo de Bragança propõe o seguinte ponto. Vivemos, então, uma gestão de crises, propriamente dizendo, como o mercado costuma dizer. É neste vácuo da política em relação a essa condição de crise permanente que o mercado ocupa, portanto, um espaço que seria da política? Se eu concebi adequadamente a proposta do Danilo. Obrigado, Danilo. Danilo, eu acho que é isso mesmo. Acho que o mercado ele se torna um ator hegemônico, ou seja, com capacidade de agenda, né, de obrigar ou de colocar na agenda pública os seus interesses, graças a esses vazios que são estabelecidos pela derrocada da política, ou pela crise da política, pelas dificuldades da política. O mercado entra num vazio. Só que ele entra num vazio, mas não só, porque ele tem a força própria dele, que é a força do mercado. O mercado é potente, sobretudo numa situação de capitalismo intensivo que não tem contestação, né? Ou que tem uma baixa contestação. O capitalismo hoje está no mundo todo, né? E tem muito poucos focos de resistência ao capitalismo. Então, só por isso, o mercado já seria um ator decisivo. Agora, ele é decisivo e encontra aquilo que deveria contrarrestá-lo, contradizê-lo, enfraquecido. E, portanto, ele potencializa a sua força. Ele fica mais potente ainda e consegue, com isso, agendar as pautas públicas, as pautas políticas. Acho que eu concordo inteiramente com essa visão do Danilo. Muito bem. Eu perguntaria a você, essa é uma pergunta fácil, viu, Marco Aurélio? E nós estamos encaminhando aí mais para os últimos minutos do programa. Se você vislumbra a curto ou médio prazo mudanças substantivas a ponto de reverterem esse quadro de crise ou de transformações sem direção política e que possam, de alguma maneira, já nos indicar alguma reversão. Por exemplo, os movimentos que depois tentam se transformar em partidos, ocupando um espaço mais institucionalizado, ou o caminho são movimentos que se afastam desse tipo de padrão, buscando outras alternativas num quadro com esse impacto tremendo da revolução tecnológica.
Não, eu sou, por definição, otimista. Né? Eu acho que o mundo não caminha necessariamente para o pior. Né? O pior, situações piores, sempre devem ser consideradas como uma possibilidade no horizonte. Né? Mas eu acho que se nós olharmos o próprio século XX, ele, ainda que tenha sido um século com duas grandes guerras, com várias outras guerras regionais poderosas e dilaceradoras, ele não foi um século de derrotas. Né? A humanidade que chegou ao final do século XX é melhor, era melhor do que a humanidade que saiu do século XIX. Né? Houve uma melhoria em todos os indicadores, digamos assim. Desde os associados à pessoa, peso, saúde, etc., até os associados à vida institucional. A democracia mesmo se afirmou como tal ao longo do século XX. Antes ela era uma coisa de filósofos. No século XX ela se tornou uma coisa das massas. Né? Ou seja, ela virou realidade, com sobressaltos, com problemas, etc., etc. Então, o que eu acho assim, é que nós não temos o direito, nós humanos, né, de acharmos que viveremos na paz celestial. A paz celestial, na melhor das hipóteses, é algo que você encontrará no paraíso. Né? Na vida terrena, a paz celestial, aquela paz dos cemitérios, ela não faz parte, porque são muitos milhões de seres que vivem juntos, ainda hoje com pactos frágeis e, portanto, vivendo numa taxa de desentendimento muito grande. Então, o desfecho disso é a produção recorrente de crises de entendimento, né? Para não dizer de crises institucionais. Então, eu penso assim, não há paz. E, portanto, nós temos que nos habituarmos a assimilar as situações de crise e de turbulência em que nós vivemos. Como fazer isso? Eu não sei, evidentemente que eu não sei. Mas eu sei, eu acho que sei, que nós não obteremos bons resultados se repetirmos mecanicamente as fórmulas do passado. Então, para pensar assim, partido ou movimento, né, como você mesmo perguntou, eu acho que os movimentos têm uma virtude que é a da inovação, a do questionamento das fórmulas do passado que não deram propriamente certo. Né? Mas tem essa virtude, mas tem também algumas limitações. Porque uma delas, a mais importante, é a limitação da organização. O movimento é uma coisa horizontal e a política exige quase sempre movimentos ou ações verticalizadas, porque se trata de processar diferentes opiniões e chegar a um denominador comum que te possibilite uma intervenção positiva. Né? Então, os movimentos eles não podem ser, na minha visão, a saída única, mas eles têm esse efeito de revolucionar aquilo que está estabelecido. Eles são aquilo que a gente, de brincadeira, chama de... são aqueles que desafinam o coro dos contentes. Né? Ou seja, os partidos organizados, duros, burocratizados, né? Que têm dificuldades para fazer autocrítica, que não percebem as mudanças ambientais com rapidez, porque são pesados. Esses partidos eles terão que passar por um processo de reformulação forte, para que eles tenham chances de incidir na próxima etapa da crise de maneira positiva. Porque senão eles serão arrastados pelas crises. Como me parece, sem querer forçar, nós estamos vendo acontecer em vários países. Na França, inclusive no Brasil. Os partidos hoje estão indo a reboque dos operadores sem conseguir demarcar claramente o terreno da sua intervenção como partidos. Né? Eles vão, ou os líderes, ou os operadores, ou os marqueteiros, ou os caras do mercado, é que vão puxando a política para frente. E os partidos vão atrás batendo bumbo, defendendo seus interesses de olho nas próximas eleições. Isso, ninguém pode garantir nada, mas isso provavelmente não vai funcionar. Né? Nós não vamos ter uma solução boa
da crise se esse quadro se reproduzir. Nós podemos alcançar equilíbrios precários, né? Não está dado, por exemplo, que o Macron, na França, não possa fazer um bom governo. Ele poderá, né, conseguir acalmar os ânimos, mas no momento subsequente, se outras coisas não acontecerem, provavelmente ele também será engolido pela crise, né, que deverá se manifestar de alguma maneira ali. Muito bem. Eu poderia, quem sabe, sintetizar que a esperança é um dever da razão. Marco Aurélio, muitíssimo obrigado. As proposições foram extremamente instigantes, interessantes. Eu espero que os participantes tenham apreciado esse nosso programa, A Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Muito grato mesmo a participação e presença de vocês. O programa fica aí disponível. Se quiserem encaminhar questões, nós, com muita satisfação, permaneceremos no debate fundamental e necessário, e em particular devido a essa temática que foi trazida aqui pelo nosso convidado, professor Marco Aurélio Nogueira. Muito grato. O nosso próximo programa, dia 14 de junho. Hoje tivemos um pequeno problema técnico para iniciarmos no horário. No dia 14, 10 da manhã, serão muito bem-vindos. Muito obrigado, bom dia.